Bom, gente, esse vídeo vai ser uma série de assuntos para ajudar vocês a resolverem os exercícios da lista 4. Todos têm o tema, o efeito Coriolis na Terra. Tá? Então, o primeiro assunto é a circulação atmosférica e o surgimento de ciclones e o sentido de rotação. No YouTube vocês encontram diversos vídeos a esse respeito, pode procurar por força de Coriolis e atmosfera. Vocês vão ver inclusive vários vídeos com animações de fotos de satélites mostrando o ciclone girando, tá? Nos dois hemisférios. Tá? O efeito é basicamente a força de Coriolis, combinada com a dinâmica da atmosfera. Existem uma série de fatores que fazem com que alguma região da atmosfera terrestre fique com baixa pressão. Né? Por exemplo, um aquecimento local dos oceanos pela passagem de correntes marinhas, por exemplo, tá? Ou o movimento de massas de ar quente, né? E por difusão de calor, por condução de calor ou por convecção de calor, fazem com que uma certa região da atmosfera fique com uma baixa pressão. E isso faz com que naquela região o ar fique mais rarefeito. Né? O que significa que o ar ao redor vai ter a tendência de se deslocar para ocupar aquela região de baixa pressão, de forma a balancear a pressão atmosférica, né? A homogeneizar a atmosfera em relação à sua pressão. Portanto, né, se eu tenho uma região de baixa pressão, o ar ao redor, como eu estou representando aqui, tende a se dirigir àquela região, tá? E obviamente o ar tenta seguir uma linha reta, né? Na ausência de outros efeitos, de vento ou de qualquer outro efeito, ele seguiria uma linha reta. No entanto, age a força de Coriolis, né? Quando alguma coisa se desloca com uma certa velocidade em um referencial não inercial em rotação, surge uma força de Coriolis que tende a desviar o movimento para a direita ou para a esquerda, dependendo do sentido da rotação. No hemisfério norte, como a gente já viu, né, a força de Coriolis tende a desviar qualquer partícula se movendo com uma velocidade para a direita. No hemisfério sul, o desvio é para a esquerda. Esse desenho aqui está feito para o hemisfério sul, onde o desvio é para a esquerda. Vamos pegar essa daqui, ó, por exemplo, é uma certa massa de ar que está aqui, tendendo a se dirigir para o norte, né, para preencher a região de baixa pressão, sofre um desvio para a esquerda, devido à força de Coriolis. Né? E as outras são todas iguais, o desvio é sempre para a esquerda, em todos os casos. Né? As setas negras são o sentido original, ou o sentido de onde está a massa para a região de baixa pressão, que seria o sentido do movimento esperado, né, na ausência da força de Coriolis. As setas vermelhas indicam a trajetória real que essas partículas assumem devido à força de Coriolis, né, com o desvio para a esquerda do hemisfério sul. O que acarreta, como vocês percebem aqui, né, um campo de velocidades rotatório no sentido horário, como vocês veem aqui. Né? No hemisfério sul, os ciclones têm a tendência a se deslocar ou a mover-se, né, no sentido horário. No hemisfério norte seria o contrário, né? O sentido dos ciclones no hemisfério norte é anti-horário, tá? Como eu estou dizendo aqui embaixo, né? Hemisfério sul, como está desenhado, a circulação é no sentido horário. O hemisfério norte no sentido anti-horário. E aí vocês percebem, né, que a aceleração de Coriolis tem a tendência a produzir uma força centrípeta no referencial não inercial sobre qualquer massa de ar que se desloca com uma certa velocidade, né? Obviamente que isso é combinado com a baixa pressão local, né, em alguma região da atmosfera. Então você pode dizer que a força de Coriolis tem uma tendência a causar um movimento circular, portanto ela age como força centrípeta, tá? E isso vocês podem aplicar num dos exercícios da lista. Ok, esse é o primeiro efeito que eu queria discutir com vocês. O segundo é uma simplificação do que foi discutido no livro do Taylor em mais profundidade. E vocês podem ler lá o livro do Taylor para entender o método que ele usa para resolver problemas de movimento em queda livre na atmosfera. O que eu vou discutir aqui é simplesmente a queda livre na vertical,
tá? Que seria na vertical, né? Se a Terra não girasse. Bom, aqui está a expressão completa para a força de Coriolis, né? E se onde x ponto, y ponto e z ponto são as componentes x, y, z da velocidade, né? E θ é o ângulo de colatitude no ponto do planeta em que uma partícula de massa m se encontra, né? Se a partícula está em queda livre, né, a velocidade é puramente na vertical, igual, sei lá, um menos v0, né? Não tem deslocamento na horizontal, então nem para leste e nem para norte ou sul, né? Portanto, só o z ponto é diferente de zero, e é o menos v0 porque está em queda, né? A velocidade é menos v0 porque ela está indo de cima para baixo, né? Contrário à direção do vetor vertical local, né? Fazendo as contas aqui, trocando y ponto e x ponto por zero, você percebe que só esse termo sobrevive, né? Como tem o sinal de menos aqui, e aqui também na velocidade, em z ponto, a força de Coriolis acaba sendo essa daqui, ou seja, na direção leste. E a gente sabe disso, né? Causa um desvio para a direita, ou se a partícula se move na vertical, né? Nesse caso aqui, causando um desvio para leste. Certo? No hemisfério norte, né, onde o seno de θ é positivo. No hemisfério sul, onde o seno de θ também é positivo, causaria também um desvio para leste. Não tem alteração nesse caso. Então, tanto faz em que hemisfério você se encontre, né? Ou seja, né, em queda livre, você não cairia, um objeto não cai na vertical local. Ele cai seguindo uma curva em direção a leste. Certo? Para baixo e para leste, obviamente, né? Obviamente, né, a gente tem que fazer uma observação que quando a partícula começa a se desviar da vertical local, aí o x ponto e o y ponto, pelo menos, vão deixar de ser zero, né? Se você tem um desvio para leste, vai começar a ter uma velocidade x ponto, né? Ou seja, a velocidade para leste. E aí, com isso, vai causar um desvio para a direita no hemisfério norte, né? E aí vai ter também um y ponto. Certo? E aí a análise não é tão simples mais como a gente fez aqui no começo. Aí vocês têm que ler o livro do Taylor para entender, tá? Mas nos primeiros instantes, onde o desvio não é muito grande ainda, né? O desvio é puramente para leste, né? Para baixo e para leste. A partícula cai para baixo com um desvio para leste. Né? Em instantes posteriores, aí o movimento fica mais complicado porque surgem outros efeitos da força de Coriolis na horizontal. Tudo bem? Esse aí também, então, é uma dica para outro exercício da lista, tá? Bom, o terceiro assunto que eu quero tratar com vocês nesse vídeo é a chamada Lei de Baer. Baer era um pesquisador alemão do século XIX que, na verdade, ele era um geólogo, né? Um pesquisador em geologia, e ele percebeu uma coisa que os rios causavam nas margens. A margem direita de rios no hemisfério norte sofre maior erosão que a margem esquerda. E no hemisfério sul é justamente o contrário. A margem esquerda dos rios no hemisfério sul é a que sofre a maior erosão. Ele simplesmente enunciou essa lei, né? E o que explica essa lei é uma mistura de vários efeitos, e entre eles está a força de Coriolis. Como a gente vê aqui em dois exemplos, aqui a gente tem um rio no hemisfério sul que se movimenta no sentido oeste para leste, ou seja, no sentido leste. A força de Coriolis tem, no hemisfério sul, a tendência a desviar para a esquerda, como estou desenhando aqui, né? Portanto, ele tem a tendência a empurrar a água mais próximo à margem esquerda, o que causa maior erosão naquela margem. E isso independe do sentido em que o rio corre, né? Aqui eu estou desenhando também no hemisfério sul um rio numa direção genérica, né? Nesse caso aqui de sudoeste para nordeste. A força de Coriolis sempre tem o efeito de desvio para a direita, portanto, de desvio para a esquerda no hemisfério sul, perdão, desvio para a esquerda. Então no hemisfério sul é sempre a margem esquerda que sofre a maior erosão, tá? No hemisfério norte seria ao contrário, né? No hemisfério norte a força de Coriolis apontaria para cá, com desvio para a direita, portanto a margem direita sofreria uma maior erosão.
Essa observação serve para a gente resolver o exercício 9 da lista 4, onde o problema é no hemisfério norte, né, num famoso rio da Rússia, o rio Volga, que passa por uma cidade chamada Samara em certo ponto da sua trajetória, né, onde ele é bastante largo. Então o efeito é bem mais pronunciado. E ele tem uma velocidade em época de cheia relativamente alta, né? O que potencializa o efeito da força de Coriolis, né? Que depende da velocidade, como a gente sabe. No hemisfério norte, né, o desvio é para a direita e esse rio, em particular, nesse trecho, percorre uma trajetória no sentido de norte para sul. Tá? Então a força de Coriolis, né, tem esse sentido aqui, desvio para a direita em relação à velocidade, né? Obviamente que na imagem aqui no desenho está se dirigindo para a esquerda, para a sua esquerda, né? Mas para a direita de quem percorre o rio, sim, no sentido da sua trajetória, né? De norte para sul, desvio para oeste. Então já está a primeira resposta aqui para vocês, né? A margem esquerda é a margem direita é a que sofre maior erosão e a que vai sentir o seguinte efeito, né? A força de Coriolis tem o efeito de deixar a superfície da água em um certo plano que não é horizontal, como eu estou desenhando aqui, ó, tá? Por causa da força de Coriolis, a superfície dos rios, pelo menos os rios muito largos, como esse daqui, ou como o Rio Paraná, né, aqui no Brasil, ou como o Rio Nilo, que também é muito largo, né, tem esse efeito. A superfície não é plana, porque a força de Coriolis empurra a água para uma das margens, né, no hemisfério norte para a margem direita, e isso significa que um rio no sentido norte e sul vai estar com a margem oeste mais alta do que a margem leste, tá? Por que isso acontece? Para você conseguir balancear as forças agindo sobre qualquer massa de água nesse rio próximo à superfície, né? Aqui eu estou desenhando novamente a superfície da água, tá? Apesar de eu ter desenhado aqui num sentido contrário ao desse daqui, né? Tanto faz, tá? O que a gente tem então é a força de Coriolis agindo na horizontal, a força peso agindo na vertical e a força normal na direção perpendicular à superfície. A gente já discutiu isso em outro exercício, aquele do balde de Newton, balde giratório, né? E lá eu disse, e o próprio enunciado dizia que a força normal precisa ser, a força de reação, né, precisa ser vertical, precisa ser normal. A força de reação precisa ser perpendicular à superfície, porque o líquido não consegue transmitir forças de cisalhamento, né? E o problema está em equilíbrio, portanto não podem haver forças horizontais de reação, ou forças tangenciais, melhor dizendo, de reação. A força de reação tem que ser puramente normal, né? E o balanço dessas três forças é o que dá para vocês esse ângulo alfa aqui, né, que é o ângulo de inclinação da superfície em relação à horizontal, né, e também é o que te dá o desnível entre as duas margens, ΔH, né, usando aqui a geometria dessa figura, né, aqui tem o ângulo alfa, né, então a tangente de alfa é o ΔH, né, sobre o L, que é a largura do rio, né, cateto oposto sobre cateto adjacente. Então você calculando alfa a partir do balanço das forças, e usando essa expressão aqui, você obtém o desnível entre as margens de um rio devido ao efeito da força de Coriolis. Tá bom? Então era então vocês vão usar essas observações aqui para resolver o exercício 9 da lista 4. Tudo bem? O último assunto que eu quero tratar com vocês é um mais famoso de todos, e é o pêndulo de Foucault. Tá? O Léon Foucault foi um físico francês lá do século XIX que teve essa ideia pela primeira vez. É uma ideia super simples, na verdade, mas de difícil execução, porque o efeito é muito pequeno, como a gente vai ver aqui, e num próximo vídeo que eu vou fazer uma animação. Tá? O Foucault pendurou no teto de uma igreja abandonada. Na verdade é uma igreja que era uma igreja até a Revolução Francesa, e após isso virou um prédio, né, simplesmente laico, pertencente ao governo francês.
E o Foucault teve acesso a esse prédio. Por quê? Porque a igreja tem cúpula, né? E geralmente tem um pé direito muito alto, né? A cúpula gera um espaço muito alto. Então ele conseguiu pendurar um pêndulo muito comprido nesse edifício, né? Que hoje em dia é o Museu de Artes e Ofícios de Paris. E inclusive tem lá até hoje o pêndulo de Foucault, tá? O original acabou sofrendo um acidente, o fio do pêndulo se rompeu, ele caiu, né? A massa presa à ponta do fio caiu, acabou se danificando, mas se encontra lá em exibição nesse museu, né? Então o que você vê oscilando não é o pêndulo original, mas ele está lá no mostruário, né? Um outro pêndulo que é mais visitado do que esse se encontra num lugar em Paris chamado Panthéon. Se você procurar por isso, por Foucault mais Panthéon no YouTube, você vai achar um monte de vídeos mostrando o pêndulo do Panthéon, que não é o original, mas é um cenário ali muito mais dramático, muito mais turístico, porque lá no Panthéon você encontra os principais heróis, vamos dizer assim, do Estado francês. Então você tem lá, por exemplo, o túmulo de Napoleão, monumentos à Revolução Francesa. Você encontra também túmulos de outros franceses ilustres, como Victor Hugo, né, que é um escritor também super importante do século XIX, ou entre outras pessoas, e um pêndulo de Foucault que tem um lugar de destaque no Panthéon. E ele é super impressionante, porque ele é também um fio gigantesco com uma massa bem grande na ponta, oscilando lentamente, né, marcando as horas na capital francesa. O que é o pêndulo de Foucault? Esse é um pêndulo, como qualquer outro, tá? Ele só é tão comprido, ele tem um fio, né, um comprimento muito grande, uma massa grande, apenas para que o efeito fique mais pronunciado. Tá? E para que os efeitos de dissipação de energia sejam minimizados, tá? Apesar de existir lá no ponto onde o fio está preso, existe uma espécie de motor eletromagnético para contrabalancear os efeitos da dissipação, do atrito, né? Então não é que isso não tem nenhum efeito sobre o plano de oscilação do pêndulo, é simplesmente para não deixar ele parar de oscilar devido ao atrito, à resistência do ar, né? E o atrito no ponto de contato. Mas enfim, ele é um pêndulo como qualquer outro. A ideia do Léon Foucault foi, ele percebeu que as equações do movimento em referenciais não inerciais fariam com que o plano de oscilação de um pêndulo mudasse ou girasse à medida que o tempo passasse. Vamos tentar entender por quê. Aqui eu tenho então um desenho olhando o pêndulo oscilando, né, em um certo plano, né? E aqui eu estou desenhando a velocidade dele. Em um certo instante, né, ele tem a velocidade nessa direção, mas depois ele volta e a velocidade é na direção contrária. Mas em uma certa direção, aqui está a velocidade e o vetor rotação do planeta Terra, indicado aqui, ó, né? Veja que o vetor rotação do planeta Terra, eu desenhei aqui no começo, né? Ele é esse daqui, que aponta na direção sul-norte do planeta, né? Mas no plano local, ele aponta aqui, né, entre o J e K, ou seja, mais ou menos para norte e para cima, né? Tá aqui no meio, algum lugar aqui, dependendo da sua latitude. Ou seja, tá alguma coisa aqui para norte, né? Direção Y apontando para o norte, e para cima, na direção Z. E a força de Coriolis se encontra aqui, saindo do plano do computador no hemisfério norte, né? Desvio para a direita no hemisfério norte. Aqui eu estou desenhando a visão superior. Vamos supor que aqui está o plano de oscilação em um certo instante do seu pêndulo. Então ele está oscilando nesse plano, né? Se ele se move nesse sentido, em um certo instante, né, com essa velocidade, a força de Coriolis está aqui, ó, desviando para a direita, hemisfério norte, Paris, latitude 49 graus norte. Tudo bem? Portanto, o plano de oscilação vai tender a desviar para a direita nessa localidade, né? Aqui eu estou mostrando um exemplo para vocês, esquemático, né, e exagerado do que está acontecendo. Vamos supor que você
está com o pêndulo aqui nessa posição, né? Exatamente para o leste. Então aqui está o centro, o fio está preso aqui, né? A uma certa altura desse plano, e aí você puxa o pêndulo até aqui e solta, né? Ele deveria seguir essa linha vermelha, né? Se não houvesse rotação da Terra, certo? Você puxa para cá e só solta o pêndulo, ele vai tender a oscilar num único plano. Mas existe um desvio para a direita devido à força de Coriolis, então ele vai seguir essa trajetória, certo? Acarretando o desvio para a direita. E aí, a partir daqui, ele para e volta, né? Só que ao invés de seguir em linha reta, né, nessa visão projetada, ele segue com desvio para a direita, desvio para a direita, desvio para a direita. Então, o plano de oscilação vai girando, né, no sentido horário, tá vendo? Ó? Começa aqui, né? O plano de oscilação tá aqui, vem para cá, assim, ele vai girando no sentido horário no hemisfério norte, tá? No hemisfério sul seria o contrário, ele gira, esse plano de oscilação giraria no sentido anti-horário. O Taylor demonstra que a frequência com que esse plano gira é dada por ômega cosseno de θ, né? Ômega é a frequência de rotação da Terra, que é um número bem pequeno, da ordem de 10 a menos 5, 10 a menos 4, alguma coisa assim. E θ é o ângulo de colatitude, né? A latitude é 90 menos θ. Então, cosseno de θ é igual a seno da latitude, seno de lambda, né? E o período de qualquer coisa oscilatória é sempre 2π sobre a frequência angular, né? Portanto, o período de oscilação do plano, né? O período para que o plano de oscilação dê uma volta completa é 2π sobre ômega seno de θ, né? E esse experimento demonstra que o planeta Terra está em rotação ao redor do seu próprio eixo, né? Tem que tomar cuidado aqui, né? Porque não é, né, o pêndulo que está girando, não é o plano de oscilação do pêndulo que está girando de verdade, né? Quem está girando é o planeta. Então todo o planeta gira ao redor do pêndulo, tá? Vamos pensar o que acontece para um pêndulo preso no hemisfério norte, só que não em qualquer ponto, exatamente no polo norte, né? Qual seria o período de rotação do plano de oscilação no polo norte? Exatamente no polo norte. Veja que no polo norte o plano de oscilação teria um período de 24 horas, ou seja, uma frequência igual à da rotação da Terra, né? Tente se colocar aqui. Imagina que você está aqui, lá no Polo Norte, o pêndulo está girando no Polo Norte. O que está girando, de fato, são os eixos norte, sul, leste, oeste, né? Que no Polo Norte tem uma frequência, né, de 24 horas, 2π radianos em 24 horas. Então, no Polo Norte, esse plano está girando com a mesma frequência do planeta Terra. Então, no Polo Norte, o período é de 24 horas. Demora 24 horas no hemisfério norte para o seu pêndulo, para o plano do seu pêndulo girar uma vez, tá? E no Equador? No Equador não tem, né? No Equador o plano de rotação não se altera. Então, não é possível demonstrar a rotação do planeta Terra usando um pêndulo no Equador, né? Você pode também acompanhar pela frequência de rotação, né? No Polo Norte o θ é zero, então a frequência é ômega, né? Cosseno de zero é 1, frequência ômega, a frequência com que esse plano gira no Polo Norte ou no Polo Sul também, tanto faz, né? Só que aí no Polo Sul seria no sentido contrário. No Equador, θ é 90 graus e cosseno de 90 é zero, portanto não tem frequência de giro, né, do plano de oscilação no Equador. Então o plano fica sempre o mesmo, tá? No próximo vídeo eu vou fazer uma animação do pêndulo de Foucault em várias latitudes no planeta e a gente vai ver isso com maior impacto, tá bom? Então valeu, gente, até a próxima, até daqui a pouco.